40 e tantos anos se passaram, mas a morte de Bruce Lee ainda ecoa como um dos maiores mistérios de Hollywood. Aos 32 anos, no auge de sua força e fama, o dragão adormeceu para nunca mais acordar. A versão oficial, edema cerebral, uma reação alérgica a um analgésico. Mas para muitos, essa explicação sempre soou simples demais, quase um insulto à complexidade do homem que ele era. E se a verdadeira causa da sua morte não estivesse em um comprimido, mas sim nos anos de esforço sobre-humano que o transformaram em uma lenda, vamos mergulhar no lado oculto da morte de Bruce Lee. Desde jovem, Bruce Lee não era apenas um ator ou um artista marcial. Ele era um cientista do corpo humano. Obcecado pela perfeição, ele levava seus treinos a extremos que poucos ousariam sequer considerar. Ele queria ser o espécime humano mais forte, mais rápido e mais definido que já existiu. Sua filosofia, o Jeet Kune Do, não era apenas sobre lutar, era sobre a expressão total do ser. Mas essa busca incessante pela perfeição física tinha um preço que talvez ele só tenha percebido quando já era tarde demais. Documentos e relatos da época pintam um quadro preocupante. Bruce Lee seguia uma dieta extremamente restritiva e um regime de treinos que desafiava os limites da resistência humana. Ele usava equipamentos de eletroestimulação para contrair seus músculos enquanto descansava, acreditando que poderia otimizar cada segundo do seu dia. Ele eliminou quase toda a gordura corporal, atingindo um percentual perigosamente baixo. Para o mundo, ele era a imagem da saúde e do poder, mas por dentro, seu corpo estava em uma batalha constante. Ele estava queimando a vela pelas duas pontas, e a chama estava ficando perigosamente alta. 2 meses antes de sua morte, em maio de 1973, durante uma sessão de dublagem em Hong Kong, Bruce Lee desmaiou. Ele foi levado às pressas para o hospital, sofrendo de convulsões e um edema cerebral severo. Os médicos conseguiram salvá-lo, diagnosticando-o com um edema cerebral. Foi um aviso claro, um sinal de que seu corpo estava gritando por socorro. Mas Bruce Lee não era de recuar. Ele via isso como mais um obstáculo a ser superado. Ele voltou ao trabalho, talvez ignorando a gravidade do que havia acontecido. A pressão sobre ele era imensa. Ele não era apenas uma estrela de cinema. Ele era um ícone cultural, um embaixador do Oriente para o Ocidente. Todos queriam um pedaço dele. Estúdios, diretores, fãs. Ele carregava o peso de ser Bruce Lee 24 horas por dia. O estresse mental, somado ao estresse físico extremo, criou uma tempestade perfeita dentro de seu corpo. Ele mal dormia. Sua mente estava sempre trabalhando, planejando o próximo filme, a próxima coreografia, a próxima maneira de quebrar barreiras. Vamos analisar o que os especialistas dizem hoje. Alguns médicos teorizam que a combinação de fatores menos a desidratação crônica, a falta de gordura corporal para proteger seus órgãos, o estresse implacável e o uso de vários medicamentos para dor e energia menos, criou um ambiente onde seu corpo simplesmente não conseguia mais regular a si mesmo. O primeiro colapso em maio foi o primeiro grande alarme. O segundo, em julho, foi fatal. A autópsia oficial focou no analgésico Equagesic, mas muitos acreditam que isso foi apenas o gatilho, não a causa raiz. O corpo de Bruce Lee já estava no limite, e qualquer pequena perturbação poderia ter sido a gota d'água. Outra teoria que ganhou força recentemente aponta para a hiponatremia, uma condição causada por beber água em excesso num curto período, diluindo o sódio no sangue e causando o inchaço das células, incluindo as do cérebro. Bruce Lee era conhecido por consumir grandes quantidades de líquidos, incluindo chás e sucos, como parte de seu regime. É possível que em seu esforço para se manter hidratado e saudável, ele tenha inadvertidamente sobrecarregado seus rins, que já estavam sob estresse. Essa teoria explicaria o edema cerebral de forma mais completa do que uma simples reação alérgica. Imagine o cenário. Você é Bruce Lee. O mundo te vê como um super-homem, invencível. Você treinou a vida inteira para ser exatamente isso. Como você admite fraqueza? Como Voca diz, eu preciso parar? Para ele, parar era o mesmo que morrer. Sua identidade estava entrelaçada com sua força. A tragédia de Bruce Lee não é apenas sobre sua morte prematura, mas sobre a solidão que acompanha a grandeza. Ele estava cercado de pessoas, mas quem realmente entendia a guerra que ele travava dentro de si mesmo? Ele estava no meio das filmagens de O Jogo da Morte, um filme que, ironicamente, explorava os diferentes níveis das artes marciais. Ele nunca o terminou. As imagens que temos dele nesse filme
com o icônico macacão amarelo. Mostra um homem visivelmente mais magro, quase esquelético, mas com uma intensidade nos olhos que queimava mais forte do que nunca. Era como se ele soubesse que seu tempo estava acabando, e ele estava tentando deixar para trás o máximo de sua essência possível. A morte de Bruce Lee nos ensina uma lição poderosa e melancólica. A busca pela perfeição tem um custo. O corpo humano, por mais treinado e disciplinado que seja, tem limites. Ele não foi derrotado por um adversário em um duelo. Ele foi derrotado por sua própria ambição, por sua busca implacável para transcender a condição humana. Ele voou perto demais do sol, e suas asas, forjadas com suor e disciplina de ferro, derreteram. A história oficial pode ser a mais conveniente, mas a verdade, como sempre, é muito mais complexa e trágica. Bruce Lee não foi vítima de um acidente, mas sim o resultado final de uma vida vivida no extremo absoluto. Ele nos mostrou o que o corpo humano é capaz de alcançar, mas também nos lembrou de nossa própria fragilidade. Nem todo guerreiro cai em batalha. Alguns simplesmente se consomem em sua própria chama. A luz que ele emanou foi tão intensa que no final acabou por se apagar, mas seu legado, sua filosofia e sua inspiração continuam a brilhar, imortais como a lenda que ele se tornou. Obrigado por assistir. Se você se interessa por histórias como essa, que vão além da superfície, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!